Pessoas da internet, como é que vocês estão? Eu tô bem. Tá um friozinho, mas tá legal. Hoje falaremos das queridinhas do momento da Surefire, a EDC L1T e EDC L2T. E também aproveitar para responder algumas perguntas que fizeram sobre elas lá no Instagram, as diferenças, as principais características, qual que seria a indicação de uso. E se você quer saber desse tipo de novidade em primeira mão, já me segue no Instagram para ficar por dentro de tudo, não perder nada. Já se inscreva aqui no canal também, já deixa o seu like. Dá um trabalhão fazer esses vídeos, então dá uma força para a gente crescer com o canal e continuar trazendo conteúdo aqui para vocês. A EDC L1T e a L2T são lanternas que hoje compõem o lineup atual da Surefire. Elas já estão na segunda geração, como essa daqui. Muda um pouco aqui do tail cap para que ele receba um anel para você poder ancorar um fiel, inclusive já acompanha esse fiel. E já respondendo qual que é, né, a finalidade, qual que é o emprego desse tipo de lanterna, como o próprio nome sugere, é uma lanterna para o uso no dia a dia. Mas antes da gente começar com esse assunto, eu quero mostrar um item bem legal que vai ajudar a gente nos nossos vídeos. É um luxímetro e ele vai ajudar a gente a entender melhor o comportamento da luz e algumas características, como a quantidade de luz, a cor da luz, a temperatura dela e também o CRI. CRI seria uma sigla para o índice de reprodução cromática. Basicamente, a capacidade que esse emissor de luz, que essa luz tem de mostrar as cores como elas realmente são, quando comparadas a uma fonte de luz ideal, que seria o número 100, ou até mesmo a própria luz do sol. Então, quanto maior for o CRI, maior a capacidade desse emissor de reproduzir as cores dos objetos que você está iluminando. E eu também quero aproveitar para agradecer os meus amigos lá do grupo Tudo Sobre Lanternas. Muito obrigado pela ajuda de vocês, tá? Muito do que é passado aqui, pessoal, é discutido nesse grupo e entendido. Muita gente colabora, agradecer todo mundo que contribui com as informações para que eu possa trazer um conteúdo bacana e de fácil entendimento aqui para vocês. A Surefire EDC, ela é a continuação da EB1 e EB2 na sua versão tática. As antigas backups tinham diferentes tipos de tail cap e a versão tática era uma das opções que contava com esse tail cap de 2 estágios. Antes em diversas cores, agora somente na cor preta, e o corpo da lanterna ele ganhou um zigrinado para dar um grip melhor na mão durante a pegada e não escorregar. E também você pode perceber que agora ele recebe esse anel aqui na parte superior, que aumenta um pouco o comprimento, mas diminui a parte exposta aqui da borracha do acionador. Então ele reduz a questão do desgaste prematuro e os acionamentos involuntários. Elas são feitas para serem alimentadas com baterias CR123 de 3 volts, sendo com uma na EDC-L1 e 2 na EDC-L2, por isso essa diferença na nomenclatura. Lembrando que a EDC-L1 tem a tensão nominal ali de 3 volts, então não é recomendado que você utilize baterias recarregáveis de lítio nela, que você vai extrapolar a tensão. Vai funcionar, mas é muito possível que você reduza a vida útil da sua lanterna fazendo esse tipo de emprego de uma bateria diferente. Já na EDC L2T, que usa 2 baterias de 3 volts, totalizando 6 volts, permite que você utilize baterias como essa, 16650. Você vai ter uma redução na potência em função dessa tensão ser menor, que aqui normalmente trabalha com 3.7 a 4.2, então você vai ter uma queda na tensão, consequentemente uma queda na potência. As duas são equipadas com clipe de 2 vias, então você consegue usar ela tanto virado para cima quanto virado para baixo. Por ser uma lanterna de EDC, eu achei que não é tão discreto, então perceba que aqui a gente tem praticamente o tail cap inteiro exposto para fora do bolso. Na EDC L1 é um pouco mais discreto, mas ainda assim sobra bastante coisa. Com uma rosca padrão série E, a cabeça tem um acabamento anodizado muito bem feito. E aqui na parte da frente a gente tem esse crenelado, né, na parte frontal, que deixa um pouco mais alto essa parte da frente e protege a lente contra danos aí em função de impacto ou coisa nesse sentido. Ambas são equipadas com uma lente TIR. A TIR é uma sigla para Total Internal Reflection, tá? Então é um tipo de projetor que distribui de forma mais homogênea durante o beam, né? Vou explicar rapidinho para vocês o que é beam. Quando a gente fala de beam, a gente está falando do desenho que é formado pela luz projetada
em uma parede, por exemplo, ou no objeto que está sendo iluminado, grosseiramente dividido em duas partes. Na verdade são três, mas vamos lá. Vamos pensar aqui num ovo frito. O meio, tá, a gema, aquele ponto mais concentrado, vai ser o hotspot. Tá? Enquanto a clara, que é aquela luz periférica, vai ser o spill. E existe uma terceira parte que é a transição entre a gema e a clara, que a gente chama de corona. E falando em luz das EDC L1 e L2T, tá? É uma luz balanceada. Esse tipo de projetor evoluiu comparado às backups, que era algo bem mais concentrado, então a gente tem um hotspot um pouco mais amplo e com uma transição para o spill bem mais suave, de forma que em média distância você tem uma distribuição da luz em todo o resultado, ali, em toda a área que você está iluminando, sem ter uma quebra muito abrupta entre aquele ponto central e o restante da luz periférica. Como eu já comentei em outros vídeos, a operação delas são muito simples, é um tail cap de 2 estágios, então possui um resistor aqui dentro, de forma que pressionando levemente a gente tem os 5 lumens e pressionando totalmente a gente entrega toda a potência que elas oferecem, sendo 500 lumens na EDC-L1 e 1200 lumens na EDC-L2 quando equipado com duas baterias CR123 de 3 volts. Tá? Então quando você reduz essa tensão para 16.650, né, que é 3.7 volts, você também vai ter uma queda na quantidade de lumens. E para mantê-las ligadas, você simplesmente gira aqui o tail cap, ele vai permanecer ligado e permite que você acione também o próximo estágio pressionando novamente, de forma momentânea, ou você gira por completo, tá, e você vai ter totalmente a luz acesa de forma permanente. Eu estou com 3 exemplares aqui, tá? Sendo duas da EDC-L1 da mesma geração e uma EDC-L2. E eu percebi, fazendo comparações e testes aqui, que uma das EDC-L1 é mais potente do que a outra. E também que a coloração da luz varia um pouco entre as três. E aproveitando agradecer o Igor, que fez uma colaboração muito interessante no grupo, ele estava explicando justamente isso. Até mesmo dentro de um mesmo lote de LEDs, do mesmo dia, da mesma situação de fabricação, é possível que haja diferença entre as tinturas, as colorações, de forma que o resultado varia um pouquinho de uma para outra. A questão de uma ser mais potente do que a outra, eu estou colocando para vocês aí um comparativo na medição a 1 metro de distância das duas, e você consegue perceber que uma delas tem uma quantidade de luz e a outra tem uma quantidade de luz muito maior. Uma coisa que é perceptível também a olho nu, e eu consegui verificar isso através aqui do uso do luxímetro, é que a coloração do LED não varia só na questão de ser mais branco, mais neutro, mais frio, mas também ser um pouco mais esverdeado do que a outra. Tá? Então percebam aqui que uma EDC-L1 está puxando um pouquinho mais para o verde, enquanto essa próxima aqui já está algo mais próximo do branco, dessa linha preta que vocês estão vendo aí. E quando a gente fala de CRI, que é aquele nosso índice, né, da capacidade de reprodução das cores, ambas ficam ali entre 65 e 70 pontos. Tá? Não é uma lanterna de alta capacidade de reprodução de cores, como por exemplo essa daqui, que é uma Malkoff, tá? Com a cabeça VME e um drop-in M61 WL. É uma luz bem quente com índice 94. Bom, apresentadas as lanternas, vamos aqui algumas considerações relevantes. Para os entusiastas que esperam pegar uma lanterna dessa e lançar a mão do uso do tail cap para conseguir criar 2 estágios em uma outra cabeça, por exemplo, pegar uma VME aqui, vou desmontar, fazer uma mágica aqui, pronto. Se você espera montar algo assim, tá aqui com o WL, acabei de tirar ali da Malkoff, e ter 2 modos, não vai acontecer. Tá? Então aqui neste caso ele está entregando 100% já no primeiro estágio, e quando eu continuo o curso do tail cap não muda nada. Fiz outros testes com o M91, ele chegou a dar uma diferencinha, mas é muito pequena entre o máximo, seria ali 95 para 100%. Testei com a cabeça Scout também, a cabeça Scout ela dá uma piscada e nem liga. Para mim ficou muito claro de que a cabeça original ela é comandada por essa variação de corrente. Não necessariamente
é a variação de corrente do tail cap que determina a potência, e sim manda um sinal para a cabeça para ela entregar 5 ou 1200 ou 500 lumens, dependendo da versão. E eu acredito que esse tail cap aqui é muito diferente do da LX2 e da A2L, por exemplo, que entregam uma diferença maior quando a gente quer fazer esse tipo de customização. Eu acho que elas entregam algo muito interessante, já originais, não há necessidade de você fazer nenhum tipo de modificação, muito pelo contrário. Percebam aí nas imagens que tem uma luz interessante e o gap entre as quantidades de luz, você ter 5 lumens, assim, levinho no primeiro estágio e depois ter toda a potência de 500 ou 1200 lumens no segundo estágio, pô, faz de uma lanterna muito versátil e não tem necessidade de você fazer um outro tipo de modificação. Vamos dar uma analisada no corredor aqui agora, nosso conhecido corredor, nas diferenças que a gente tem entre elas. Então você está vendo aí agora os 5 lumens da EDC, tanto L1 quanto L2, os 500 lumens agora, e os 1200 lumens, todas elas rodando com as baterias específicas de 3 volts. Na sequência você está vendo aí tanto um M91BN quanto um M61WL, que são 2 drop-ins Malkoffs, para a gente ter um padrão aí de comparação. Gente, sobre se vale a pena essa lanterna. Honestamente, eu gostei bastante. Eu acredito que seja uma excelente opção para uma lanterna para você surrar no dia a dia. A ideia de se ter algo com 2 estágios e pequeno é bem interessante, ela fica agradável no bolso, não é tão volumosa quanto eu esperava que fosse devido ao tamanho dessa cabeça. A ideia de se ter 2 modos de fáceis acesso e de forma intuitiva é muito interessante. Para mim, um ponto negativo é o fato de você ter que usar baterias de 3 volts descartáveis, elas custam caro no Brasil. Aí a gente tem o benefício da EDC L2T, que você consegue rodar com baterias recarregáveis 16650, que aí sim tornam ela algo muito interessante por ser mais fácil de encontrar as baterias, né, ter uma relação custo-benefício melhor. E aproveitando aqui, vou mostrar para vocês alguns itens que estarão nos próximos vídeos. Tá aqui, Malkoff Hound Dog Super, um canhão de uma lanterna. Quem me segue no Instagram, viu o estrago que isso aqui faz. Muito interessante, gostei muito dessa lanterna. Ela deve já no vídeo estar com upgrade aqui, algumas melhorias. E também as minhas lanternas de cabeça, que é uma Zebra Light AA neutra e essa daqui, que é a Surefire Maximus. E se você não é inscrito, já se inscreve aqui agora, o dedo não vai cair, deixa o like, comenta aqui no vídeo qual que você teria. Você prefere a EDC L1 por ser menor ou a EDC L2 por ser mais versátil? Quer saber tudo antes de todo mundo? Corre lá no meu Instagram, já me segue, que lá o negócio pega fogo. E por hoje é só. Tchau!